Não é segredo que a insegurança jurídica é um enorme obstáculo para o empresário brasileiro. E as leis trabalhistas, com certeza, estão entre os principais desafios. O Jornal da Clube traz agora uma entrevista esclarecedora para o empregador e o trabalhador da macro-região. Dr. Marlos Meleque, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Clube. E antes de mais nada, sistema trabalhista brasileiro, que envolve não só as leis, mas a interpretação delas e a prática por parte dos empresários, ele gera muita insegurança? Bastante insegurança. O sistema judicial brasileiro, de uma forma geral, em todas as áreas, ainda é um sistema muito inseguro. E na área trabalhista, nós temos uma pleia de interpretações de lei, medida provisória, portaria, que acaba gerando muita dúvida. Institutos novos de direito do trabalho, os tribunais ainda não firmaram jurisprudência, então muitas vezes o empregador, o empreendedor, literalmente não sabe para que lado correr. Inclusive os advogados, né? Com as mudanças que vieram com a reforma trabalhista, tem muita coisa nova que ainda não está completamente assentada, gera muita dúvida e eu penso que um dos grandes problemas da nação, do país hoje, é a insegurança jurídica. Ou seja, o senhor falou dos advogados, então até mesmo para se defender é difícil do empresário agir. E se existe vaga de emprego é porque existe alguém com coragem de empreender, de abrir uma empresa, né, para surgir essas vagas. Esse pessoal, essa gama, essa atividade não deveria contar com maior segurança, doutor? Maior segurança, maior apoio. Eu digo que já há muitos anos eu não estou fazendo nenhum tangenciamento político de maneira alguma aqui, tá? A lei nem me permite isso, mas já de tantas décadas que o Estado brasileiro trata com profunda hostilidade o empreendedor. E não é só na área trabalhista, é na área tributária, quando você tem substituição tributária, que de um estado para o outro, o governo é que diz quanto vale o produto que você fez e você tem que pagar o imposto adiantado, mesmo que você não venda, o produto vença, estrague, se perca, seja roubado. Quer dizer, é substituição tributária. O CARF, esses dias, o órgão máximo da Receita Federal do Brasil, estava decidindo se o Crocs, aquele negócio de borracha, chinelo, sandália, sapato ou galocha para fins tributários. Quer dizer, isso é uma piada de muito mau gosto no país. Você não consegue se planejar, né? Isso na área tributária. Agora, se você imaginar na área administrativa, conseguir um alvará, conseguir uma licença, renovar um alvará, corpo de bombeiros. Eu tenho uma passagem muito curiosa do tempo que eu era industrial, em que pese eu tenha começado a trabalhar com 14 anos numa tornearia mecânica, fui industrial, cheguei a ter mais de 2.000 empregados com carteira assinada, Corpo de Bombeiros foi na minha fábrica, disse que está tudo certo, tapete que não pega fogo, fiação elétrica, porta, saída de emergência, só que o corrimão está amarelo e deveria ser vermelho. Eu pintei o corrimão de vermelho, 2 anos depois volto o Corpo de Bombeiros na minha fábrica, tudo elogia, mas fala, olha, o corrimão agora está vermelho e deveria ser amarelo. Quer dizer, é brincadeira, ninguém aguenta mais isso, entendeu? Essa interferência tão grande do Estado na vida das pessoas. E o direito do trabalho tem muitas, o que eu chamo no meu livro, né, de armadilhas ocultas. A pessoa pensa que está fazendo a coisa certa, mas por um pequeno detalhe pode se gerar lá na frente uma grande condenação. Então, é desde criança que eu vejo que o Brasil vive em crise. Desde criança. É crise econômica, é crise social, é crise política, é impeachment, não sei o quê. É crise permanente. A gente aqui não tem paz. A gente vive em crise permanente no Brasil, né? E eu tenho uma concepção que desde o tempo que eu era empreendedor, eu penso que vale até hoje. Não se quer que o Estado ajude, mas o que não se quer é que o Estado atrapalhe. Exatamente. E para ajudar os nossos empreendedores aqui da nossa macro-região, que tipo de armadilhas são essas? O senhor tem exemplos? Por exemplo, você faz uma jornada 12 por 36, que a lei permite, mas de repente o sindicato fez lá uma convenção coletiva dizendo que em que pese a lei permita, você tem que homologar isso no sindicato, coisa que a lei não exige. E para homologar no sindicato, o sindicato está cobrando por pessoa, por cabeça. Outra armadilha, você faz um acordo de banco de horas direto com o teu empregado, mas não pega a assinatura dele, não faz por escrito.
vai dar um grande problema lá na frente. Né? Cartão ponto, você tem um cartão ponto na tua empresa, tudo direitinho, mas de repente o trabalhador, até pelo ponto ser biométrico, a tua empresa não pega a assinatura no espelho de ponto no final do mês. Isso pode gerar um grande problema lá na frente, quer dizer, tudo pode gerar problema. Né? Você faz um acordo com o teu empregado, você com o advogado, o empregado com outro advogado, conforme determina a lei, e você faz um acordo para pôr fim a qualquer divergência, a qualquer conflito potencial do tempo que ele trabalhou na empresa, do contrato de emprego. E leva à justiça, como determina a lei, mas de repente o juiz não quer homologar, porque acha que o valor está errado, mas não esteve lá para conviver, para ver as coisas. Ou, olha, não vou dar quitação geral, porque não sou homologador. Só que aí, se a parte ingressa com uma ação trabalhista normal, o juiz é obrigado a perguntar, tem acordo? Eles vão dizer, tem. E aí o juiz homologa. Quer dizer, é uma série de situações assim que carecem de um amadurecimento para que as relações tenham mais estabilidade, exista mais segurança jurídica e tanto as empresas como os trabalhadores possam prosperar, porque é o que você disse, ninguém em sã consciência vai abrir um negócio tendo lá 200 mil na conta, 300 mil reais na conta, o que é bem raro hoje em dia, né? Mas se tiver, vai abrir um negócio com a chance de, se der errado, perder todo o próprio patrimônio pessoa física que levou a vida inteira para construir. Então, a reforma trabalhista, essa lei nova trabalhista que veio na CLT, da qual eu fui um dos redatores, a gente separa o joio do trigo. O mau sócio, o mau empreendedor, ele vai ser punido na forma da lei se ele praticar uma fraude, se ele atuar com excesso de poderes, se ele não andar na linha. Agora, o sócio que muitas vezes vendeu o carro da família para pagar vale transporte, para pagar salário, vai ser alcançado, ter o CPF alcançado do mesmo jeito do que aquele sócio relapso. Então, a lei fez essa separação. Né? Agora tem que ter o que a gente chama no direito de um procedimento para despersonalizar a pessoa jurídica para chegar no CPF do sócio. Só que mesmo assim está havendo ainda muito bloqueio judicial de conta corrente prévio para depois abrir esse prazo para defesa, né? Como se a pessoa não tivesse ampla defesa contraditória devido ao processo legal. Primeiro eu bloqueio o dinheiro na tua conta, CPF pessoa física, para depois você vir discutir se está certo, está errado, se não e por quê. Então, a reforma trabalhista trouxe, inclusive, a prescrição da dívida trabalhista. Uma dívida não pode ser eterna. Até homicídio prescreve no Brasil, mas a dívida trabalhista havia uma dúvida. Eu te explico por que tinha dúvida. Quando a gente fala aqui em insegurança jurídica, havia uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que a prescrição não se aplica à dívida trabalhista. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que se aplica prescrição à dívida trabalhista. E elas conflitavam e conviviam. Então, afinal, aplica o quê? Eu, como juiz, aplico o quê? Qual súmula eu devo seguir? A do TST ou do Supremo? A reforma trabalhista, a lei veio e disse, existe prescrição, mas mediante critérios. Não é para prestigiar o mal pagador, para proteger aquele que esconde patrimônio, não. Se a parte não indicar meios de prosseguimento na cobrança, porque desistiu, porque não tem como cobrar, começa a ligar ali um cronômetro que em 2 anos vai gerar a prescrição, a dívida vai deixar de existir. Mas veja, existe critério, não é em qualquer caso. Deixar bem claro, a lei não quer prestigiar o mal pagador, mas também uma dívida não pode ser eterna, como qualquer outra dívida no ordenamento jurídico brasileiro. Doutor, mas qualquer correção que a reforma tenha feito, ela não vai esbarrar numa questão simples aí, que é interpretação? Na verdade, toda lei deve ser interpretada. Diz o ditado jurídico que a lei não diz nada, quem diz é o intérprete. Né? Então, seja no direito de família, no direito do consumidor, no direito civil, no direito criminal, no direito penal e aqui no direito do trabalho, sempre vai haver interpretação. E quanto mais clareza nós conseguirmos emprestar ao texto da lei, menos interpretação vai ter. Mas existe ainda uma dose talvez exagerada de interpretação, quando eu digo que se força uma interpretação de alguma coisa, ou até quando se decide
contra a legem, decide de maneira contrária, frontalmente contrária à lei, né? Hoje nós temos uma discussão muito grande no direito se princípios do direito devem ser aplicados. E aí eu digo o seguinte, se tem lei escrita que se aplica diretamente no caso, você tem que aplicar a lei. O princípio só vai ser aplicado para suprir a falta da lei. E não sou eu que estou dizendo, é a própria lei que diz essa regra, essa ordem de interpretação. Então, quando você quer julgar com base no princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, ali dentro cabe tudo, adere a tudo. Então, eu posso julgar qualquer coisa com base nesse princípio, quando não existem leis que precisam ser observadas na República, né, sob pena de uma brutal insegurança jurídica. Então, a interpretação sempre vai haver. E os tribunais existem justamente, quando você recorre de uma decisão, para pacificar aquele entendimento. Isso leva um tempo, né? E é o que está acontecendo nesse momento no Brasil, quando a gente vê aí, inclusive o Supremo Tribunal Federal, sequentemente dando decisões relativas a questões da reforma trabalhista, e aí, depois que o Supremo decide, aquilo deve ser observado. Doutor, para a gente concluir rapidamente, com maior segurança trabalhista, a gente vai conseguir ter maior geração de emprego e renda? Sem dúvidas. Ninguém, em sã consciência, como eu disse, vai colocar o patrimônio à prova, vai colocar em risco o próprio patrimônio para gerar emprego e correr uma série de riscos absolutamente desnecessários, seja no direito administrativo, no direito do consumidor, no direito do trabalho ou no direito civil. No direito empresarial. Então, ou se dá segurança jurídica e se trata o empreendedor com menos hostilidade, ou não vai haver geração de trabalho. Você perguntou de emprego, e agora vai haver uma grande discussão, e tem números para todo lado, sobre emprego. Mas eu penso que a gente precisa ampliar a discussão e falar não de empregabilidade, mas falar de trabalhabilidade. Hoje nós temos aí uma série de novas formas de trabalho, né? Eu penso que as novas gerações, inclusive, preferem trabalhar de um jeito diferente do jeito que nós conhecemos de trabalhar, né? Eu costumo brincar, minha mãe sempre dizia, é verdade isso, olha filho, vai fazer quando eu era jovem, né? Vai fazer um concurso para gerente do Banco do Brasil, que era um emprego mais estável, mais bacana, né? 44 horas semanais, bate cartão ali e tal. Hoje a juventude parece-me não quer mais isso. A juventude quer trabalhar de chinelo, bermuda, quer trabalhar em casa, levar o pet uma vez por semana junto no trabalho e ter um ambiente mais descontraído, trabalhar às vezes em 2, 3 lugares. Quer dizer, o mundo está girando, está mudando e a gente respeita todos os pontos de vista com muito amor, as opiniões em sentido contrário. Mas eu penso que substituir a empregabilidade por trabalhabilidade e uma trabalhabilidade que dê um suporte financeiro e de dignidade para que a pessoa possa levar uma vida decente é mais importante do que a própria empregabilidade. Então, para gerar emprego, para gerar trabalho, né, nós precisamos da qualificação para as pessoas, desenvolver habilidades nas pessoas diferentes daquelas que as nossas escolas estavam ensinando até aqui. Será que as escolas públicas estão ensinando robótica? Estão ensinando TI? Estão ensinando a programar software? Estão ensinando a operar computador? Sabe? É um mundo completamente novo, está chegando aí internet 5G, internet das coisas, ninguém sabe onde isso vai parar e nós aí temos dificuldade, até estávamos comentando aqui, temos dificuldade muitas vezes para preencher vagas simples nas empresas, no agronegócio, no comércio, nos serviços, vagas simples, porque as pessoas não têm qualificação. Dr. Marlos Melec, mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante contribuição. Eu é que agradeço aqui o espaço dedicado aqui na TV Band. Muito obrigado.